Olá, estamos aqui lançando mais uma divulgação do índice IEP, calculado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da URGS. Meu nome é Alessandro Mebai, comigo está o economista Everson Santos, e juntos a gente vai apresentar para vocês como se comportaram os preços em Porto Alegre ao longo de junho desse ano. Tudo bom, Everson? Tudo bem, professor Alessandro? Tudo tranquilo? Tudo Prazer ótimo. aí estar de novo conversando sobre o nosso índice aí. Vamos falar então sobre o nosso índice de preço consumidor. Vamos lá, então. Bom, a gente começa, então, Everson, vamos analisar primeiro esses resultados aí do mês de junho. O que tu fala para nós sobre o mês de junho de 2021 em termos de variações de preço? E em junho, a gente constatou uma desaceleração em relação ao mês de maio, né? 0,79 em junho, havia mostrado 1,17 em maio. Tá? Então, uma pequena desaceleração, né? E a pergunta que fica, por que desacelerou? Né? Que é o importante. Então, ressalta-se que essa desaceleração ela foi influenciada também pela desaceleração que aconteceu no grupo alimentação e no grupo não alimentação. Né? Na verdade, o alimentação baixou mais da metade, né, em relação ao mês de maio, uma taxa bem menor no grupo alimentação. Né? E essa queda ou essa redução, essa desaceleração no mês de junho na alimentação, ela vem muito depois por causa dos preços dos in naturas, que já a gente vai olhar mais com calma daqui a pouquinho. E o grupo não alimentares também veio nessa direção, teve uma desaceleração, mas não tão significativa quanto a alimentação. Na verdade, o que a gente está observando nos últimos meses? Que esses dois grupos estão comandando o processo de inflação do índice de preço consumidor durante todo o ano, todos os meses, são os dois que se destacam nos impactos da inflação gerada no mês. Né? Então, agora, o que a gente está observando em junho é que aconteceu uma pequena desaceleração. Né? Vale a pena enfatizar que em abril também havia ocorrido essa desaceleração. Né? Então, assim, teve um ciclo aí que março estava alto, baixou em abril, recompôs a aceleração de novo em maio e junho voltou a cair. Né? Então, fica aqui o registro dessa desaceleração que impactou mais fortemente aí no índice, né? Até porque os dois grupos eles representam aí mais de 60% da composição do nosso índice IPC, né? Por outro lado, a gente está percebendo ainda pode ser em relação ainda ao grupo serviços públicos e utilidades públicas, né? Que nós vamos ver o impacto dele aí, né? Aumentou bastante, mas aumentou por causa da energia elétrica que subiu. A energia elétrica teve um aumento aí na ordem de 3,64%. Então, o impacto de 0,82 veio do preço majorado da energia elétrica. Né? Então, na verdade, aí, esse destaque, né, que aparece mais dos serviços públicos, né, que se alterando, taxas positivas em relação aos dois anteriores que citamos antes, e os outros serviços que muito pouco têm se alterado durante o ano todo, né? 0,29, né? De qualquer forma, aumentou levemente, teve um leve aumento, né? Então, essas seriam as composições aí do mês de junho, né? Ressaltando ainda, vou ressaltar agora, então, o grupo alimentação dentro dos seus subgrupos, tá? A gente percebe naturalmente, logicamente, pelos resultados aí do grupo dos subgrupos industrializados, semi-elaborados in natura, se forma o custo do domicílio das famílias, né? E essa também percebe-se ali que teve uma redução bem acentuada, de 2,33% para 0,73%. Né? Então, dentro do consumo das famílias, né, o que se percebe aí uma redução forte, tanto nos produtos industrializados, né, quase 2%, caiu um pouco acima de 1%, né, isso é importante, e também uma queda bem acentuada aí nos semi-elaborados, né, que envolve
que envolve os produtos que mais têm se destacado ao longo de 2021 nos impactos no índice, as carnes de frango, de gado, a bovina principalmente, né? Então, aí está mostrando essa redução. E o Inatura, né, tem se percebido, observado, que vários produtos, né, do grupo Inatura têm caído bastante de preço. E o reflexo desse conjunto de redução desses produtos aí aparece no resultado final do subgrupo Inatura. 2,67, quase 3% de redução. Isso é importante para a renda do consumidor, né? O poder de compra do consumidor. E o que se observa juntamente aí em relação à alimentação ainda é o consumo nos restaurantes, né? Consumidores fora de casa, ou seja, continuou tendo uma leve majoração, né? Um pouquinho mais acentuada do que em maio, em junho. Ou seja, os restaurantes, as osterias, com a retomada da atividade econômica, a volta dos restaurantes, né? Então, isso, com certeza, teve uma recomposição de custos em função principalmente dos produtos industrializados e dos semi-elaborados, e que aparece um pouco no preço que se paga para consumir nos restaurantes e nas lancherias, né? Então, essa seria uma constatação. Aí, como eu tinha falado antes, aparece aí a energia elétrica, né? Que a energia elétrica representou aí o primeiro item com maior impacto sobre o índice, seguido da gasolina, né? Né? Então, a gasolina já tem impulsionado o resultado do grupo não alimentares no seu subgrupo combustível há vários meses, né? Na verdade, o que se observou agora aí foi uma desaceleração mais forte no preço da gasolina, do diesel e do álcool, né? Porque no mês passado, em maio, ela havia subido 3,71, o dobro de variação. Então, agora, teve uma taxa de crescimento menor, né? Mas a gente já sabe que em julho os preços voltaram a subir, né? Então, vamos ficar atentos para o próximo resultado do índice em julho, né? Bom, de qualquer forma, só para se ressaltar em relação aos combustíveis, eles têm no acumulado aí 26%, né? Mais ou menos. Bom, aí o destaque de quem ajudou a manter a inflação num nível um pouco mais baixo, né? Vem do grupo Inatura, que eu havia falado antes. Então, destaca-se a batata, né, e a bergamota. E daí tem maçã, tem outros produtos, muitos produtos baixando de preço, né? Então, sem os destaques negativos sobre o índice. Acho que sobre o resultado do ano seria isso, do mês seria isso, professor Alessandro. Perfeito, né? Perfeito. Então, a gente enxerga essas questões que você está colocando de maneira bem interessante, a gente percebe essa recomposição um pouco dos serviços, né? Que acho que é uma curiosidade que a gente tem, né? Porque os serviços eles sofreram muito na pandemia. Então, essa energética também, né? Daí aparece mais a conta da luz. Então, essas questões acho que a gente tem que estar acompanhando, porque elas devem ser relevantes agora no segundo semestre, que está se iniciando, né? Para a gente acompanhar como é que vai ser esse comportamento, né, ao longo do segundo semestre. O que a gente tem visto o pessoal comentar bastante é isso, né? São bastante questões associadas ao risco dos aumentos de energia elétrica em função do problema hídrico, né, e do acionamento das usinas térmicas. E essa recomposição, ou saber se os preços dos serviços, depois de perderem muito na pandemia, em função de todo o problema sanitário, se eles vão recompor ou não. É uma questão. Mas também é bom destacar se os resultados do índice fossem balizados somente pelo grupo de serviços públicos e de outros serviços, a inflação teria um nível muito menor, né? Porque eles estão bem mais baixos do que o alimentação e não alimentares, né? Então é bom a gente destacar isso. Vamos olhar agora o comportamento ao longo desse ano de 2021, Emerson. Vamos dar uma olhadinha como é que estão esses índices no acumulado deste ano. Então, assim, o índice de preço consumidor, o IPC, ele totalizou aí 6,4% de aumento no ano, nesse primeiro semestre, né? Então, é alto, é elevado,
É assim, né? E se a gente olhar por quê, novamente vai chegar o resultado, né? A alimentação aí está com 8,81% e o não alimentares com 8,49%. Então, quer dizer, esses dois grupos cresceram mais que 30% do que a inflação no ano, né? Então, não nos resta dúvida aí de quem está comandando esse processo todo, né? Então, é importante, né, ressaltar e que esses dois grupos estão pressionando mesmo o resultado do índice de preço de inflação no acumulado do ano. Por outro lado, como eu havia falado há pouco, né, tanto o grupo ali de serviços públicos de utilidade pública e outros serviços, os dois estão com um valor bem baixos, né, bem baixos por acumulado nos 6 meses. Né? Então, quem dera para o consumidor que a inflação fosse nesses níveis comandados por esses dois grupos. Né? Então, fica claro essa visão aí. Tá? E os componentes do grupo alimentação? E agora vamos para o componente. Isso. Continuando essa análise em relação ao ano, aos 6 meses, né? Fica mais evidente, aí, mais claro, que a participação, principalmente, dos semi-elaborados. Né? Os semi-elaborados cresceram aí mais do que o dobro do que a inflação, no nível de 18%. Né? E como eu havia dito aí, as carnes, né, a carne bovina, tem comandado esse processo. Né? Só para termos uma ideia, a costela tem aumentado quase todos os meses. Né? Esse mês de junho, ela foi a 5ª colocada no ranking, né? Com 3,66% de aumento. Mas ela sempre tem ocupado aí as primeiras colocações, às vezes primeiro e segundo lugar, com impactos no índice. Né? Então, isso é importante, né? Se diga, porque é um produto importante na dieta do consumidor, bem como a carne de frango, né? Que é um substituto perfeito aí para a carne de gado, que, por outro lado, tem aumentado também seu preço. Né? Tem ocupado a 2ª, 3ª, 4ª colocação nesses impactos aí, em alguns meses do semestre. Tá? Então, fica o registro aí, e as taxas estão mostrando que composições acima de 10%, né? Quase 10%, né? de aumento no ano. É elevado. O grupo in natura, por sua vez, né? Mostra um comportamento contrário, né? E dá um alento para o bolso do consumidor em relação às compras. Né? Então, é importante também que tenha um grupo de produtos que tenha os seus preços em deflação. Né? Isso valoriza bastante a renda na hora de comprar e possibilita, né, uma maior qualidade de vida na alimentação do consumidor. Né? E o fora da alimentação, não aumentando tanto, em torno de 4%, né, no ano, então é uma taxa razoável. Né? Então, basicamente, o que vem inflando mesmo os preços aí são os produtos industrializados e os semi-elaborados. Né? Fica esse registro aí em relação ao acumulado no ano, tá, do IPC. Perfeito. Eu acho que aqui o interessante a gente chamar a atenção essa questão da alimentação fora do domicílio também se insere um pouco nessa ideia que a gente estava comentando de uma certa recuperação desse setor aí, na medida que a vacinação avança, as pessoas se sentem mais seguras para retornar, voltar a circular, a alimentação fora do domicílio tende a reagir também. Eu só quero fazer uma observação. Vale. Só em termos comparativos, desse grupo mesmo que nós estamos aí, tá? No ano de 2020, o produto industrializado, o primeiro grupo ali, o primeiro subgrupo, ele cresceu ao longo de 2020 10%. Então, em um semestre, nós já estamos quase na mesma taxa. Tá? Outra referência aqui, os semi-elaborados, no ano passado, cresceu 12%. Num semestre, nós já ultrapassamos essa magnitude. E um dado interessante que vem
a benefício do consumidor é o Grupo In Natura, né? Ele, no ano passado, teve uma majoração de 18%. Né? Então, agora está mostrando um recuo acentuado, né? Isso é benéfico. Só para termos comparativos, né? São questões interessantes, né? Existe uma discussão, porque muito desse comportamento de preços que a gente observa, e eu acho que está bem, tu destacaste bem ali essas diferenças, né? A gente está tendo um aumento em um semestre maior do que a gente viu no ano passado, tanto para os produtos industrializados como os produtos de alimentação semi-elaborados. Tem muita discussão que isso aí, sim, em geral, está associado com um aumento dos preços internacionais de commodities, né? Tanto de soja, milho, exatamente, que tanto é usado para alimentação, no caso de da criação de animais, como também é o milho, a soja, a questão do óleo de soja também, o arroz. São insumos na indústria. Tem vários, né? A questão, e isso é uma coisa interessante de acompanhar, porque existe um certo debate se esses preços vão continuar crescendo e na medida que a economia mundial vai recuperando, né, em relação à pandemia, ou se vai ter alguma estabilização. Então, acho que essa é uma questão também que a gente tem que ficar atento, porque, digamos, é a maneira como a economia internacional e a dinâmica internacional de recuperação da pandemia se reflete também na nossa economia mais local, né? Então, esses elementos assim, são relevantes a gente acompanhar para ver se, na hipótese dos preços dos alimentos continuarem se valorizando no mercado mundial, certamente isso vai ter impacto para nós, né? Mas não há muita clareza ainda nos órgãos internacionais em termos da perspectiva da continuidade desses aumentos, né? Isso é uma coisa que a gente deve acompanhar nos próximos meses. Né? Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa aqui, Everson? Aqui não, acho que isso aí podia... Bom, então, para a gente avançar e se aproximando da conclusão, vamos dar uma olhada agora no desempenho acumulado nos últimos 12 meses. A gente pode comparar de maneira mais direta a evolução dos preços. Então, deixa eu passar aqui. Everson, o que tu pode nos colocar em relação a essa variação acumulada em 12 meses? Pois essa variação aí dos 12 meses, né, ela está elevadíssima, de novo, naqueles grupos que a gente comentou há pouco, né? Alimentação a 50% a mais do que o próprio índice, né? O grupo não alimentar 40% a mais do que o próprio índice, né? Então, esse processo todo que nós estamos vivendo aí, de elevação de preço, tem identificação, né? Está mostrado aí no gráfico a identificação desse processo, né? São esses preços aí, basicamente, a alimentação e combustível. É isso que nós estamos assistindo desde o início da pandemia, né? Com impactos fortes na inflação, né? Por outro lado, aí os serviços públicos, como eu já havia mencionado, né, e outros serviços com pouca participação, né? Quem dera se fosse a inflação nesses níveis aí, né? E o que nos resta aí dizer é que, ao longo dos meses, a gente está percebendo que ainda essa variação nos 12 meses tem aumentado em relação aos períodos imediatamente anteriores, né? Isso também complica um pouco, né? Porque, quer dizer, existe ainda um pouquinho de ascensão em cima dos preços, né? Porque uma visão diferente, ou seja, tivesse uma redução, a gente podia dar na perspectiva de os preços estarem caindo. Não é o que está sendo visualizado, né? Então, em relação aos 12 meses, seria isso aí, né? Em relação eu acho que seria seria isso aí, os 12. Tá? Em relação ao sexto, né? Em relação ao sexto, vamos fazer o seguinte: o primeiro dizer que é uma cesta composta por produtos extremamente básicos para a alimentação do consumidor, né? E que ela não sofreu uma desaceleração que nem havia sofrido o índice. Isso é importante. Por quê? Porque os produtos essenciais tinham acusado 1,52 no mês de maio e agora uma taxa maior em junho, 1,64. Quer dizer, essa constatação que vimos lá no IPC, não se repete no cesto básico, né? Pela sua essência de produtos, deveria
pensar em acontecer alguma coisa semelhante, né? Não foi o que aconteceu, né? Bom, e como eu tinha falado um tempo atrás, já passamos dos R$ 1.000, passamos do milhar para comprar esse cesto, né? E 1.041, né? E novamente assistimos o quem? A carne bovina, a carne de frango, gás, leite e óleo de soja, os produtos que mais impactaram aí no resultado do índice, né? Eu fiz uma anotação aqui só para a gente lembrar, a carne bovina, né? Aqui é um conjunto de carne bovina, são 11 cortes, tá? Março, abril e junho, ela foi o primeiro item que impactou no resultado do cesto, né? O primeiro do ranking, né? E em maio, ela ocupou o segundo lugar, ou seja, ela sempre está no destaque. Então, esse é um produto que merece atenção, né? Merece atenção. Até porque, assim, em abril ela representou 54% do aumento do cesto, 28% em maio e agora quase 28% em junho. Então, a repercussão do aumento dos cortes da carne sobre a inflação é forte, é expressivo, né? Então, tem que se destacar isso, tá? Bom, o sexto, aí no ano, ele subiu 10,59, aí estão os 12 meses. Mas no ano, só para estar falando do ano, é 10,59. E ao longo de todo 2020, foi 10,63. Né? Então, assim, ó, quase a mesma coisa de aumento num semestre de 2021, no primeiro semestre, do que todo o ano de 2020. Né? Então, são fatos que nos chamam a atenção, né? E que tem que receber um acompanhamento, né, adequado em relação a esses preços aí. E o 12 meses, um valor muito expressivo, 18%, né? Só em relação a isso aí, dizer que por se tratar de produtos essenciais básicos, né, eles afetam fortemente, né, impactam fortemente sobre o poder de compra do consumidor. Né? A gente está assistindo, ouvindo nas mídias que as pessoas estão comprando menos, diminuindo as quantidades de consumo para poder se manter, para ainda continuar consumindo. Né? Então, isso é o resultado do aumento de preço. Eu queria fazer só uns comentários. Sobre o índice, seria isso. Só para comentar sobre essa questão do cesto, acho que é um indicador muito importante, porque ele reflete muito, digamos assim, a perda de bem-estar, o choque que a gente tem vivido na pandemia, porque a gente deve articular ele juntamente com o contexto de desemprego elevado, né, associado com a crise da pandemia, né, elevação do desemprego, e basicamente a estagnação dos rendimentos nominais, ou seja, o salário, a remuneração das pessoas identificadas nas pesquisas, elas estão estáticas. Então, se os preços sobem, isso implica que, num cenário de desemprego, a gente está vendo a renda real cair. Então, digamos assim, em termos sociais, esses resultados, que isso a gente tem identificado já ao longo dos últimos meses, assim, quase toda a divulgação a gente faz essa menção, que esses resultados indicam uma situação muito grave do ponto de vista social, porque justamente o que o cesto apresenta são os indicadores de bens de consumo para os estratos, para as camadas sociais de menor renda. Né? Então, essa perspectiva é extremamente preocupante e ela expressa para nós ainda os impactos da pandemia. Né? Então, a gente, nessa dimensão, a dimensão do bem-estar das camadas de menor renda, a gente pode afirmar que a recuperação ainda não chegou. Né? A gente continua num cenário de bastante restrição econômica, bastante restrição financeira, e é um cenário muito preocupante, principalmente em função dos impactos sociais que esses comportamentos revelam. Né? Então, essa é uma coisa que sempre a gente tem que ressaltar, essa questão do impacto social desse movimento de preços do cesto básico. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Emerson? Acho que seria isso aí mesmo, né? Porque eu até vi, só para complementar aí, esse mês aí saiu uma reportagem dizendo que o nível de endividamento do país é elevadíssimo, né? Nós temos aí cada
10 pessoas, 8 comprometidas com dívidas. Então, isso repercute muito na questão no poder de compra, no consumo, né? Então, essas coisas complicam muito, né, as condições de qualidade de vida do consumidor, né? E se lembrando, né, que você acabou de falar, a questão da taxa de desemprego aí, né, um número elevadíssimo de desempregados, e a renda, praticamente em um ano, a renda pesquisada pelo IBGE lá caiu quase 4%, o rendimento médio real. Então, isso vem tudo contra as condições de consumo, né? Então, só para fechar isso aí, então, seria esses resultados, né, que nos preocupam, na verdade. Perfeito, perfeito. Bom, rapidinho, então, pessoal, aqui dá o nosso serviço, da nossa equipe técnica, né? Então, o professor Sabino colabora conosco, o economista Thaís Santana Rosa, a estatística Aniele Venturini, a assistente Luci, e nossos pesquisadores, o Marcelo Naldi e o Norberto Souza, bem como nosso conjunto de bolsistas, Juliana, Paula, Vanessa e William. São a equipe que tem nos ajudado a preparar o índice e manter a prestação de serviço para a comunidade que o IEP tem feito. A gente agradece a todos pela audiência, a gente tem recebido bastante comentários de vocês. Acho que é isso, né, Everson, para o mês de junho, né? É isso. Voltamos em julho com novos comentários. Voltamos em julho com novas informações. Te agradeço a todos a atenção. Ficamos à disposição no IEP para atender e prestar esclarecimentos para a nossa comunidade a respeito dessa pesquisa, uma das mais antigas do Estado, talvez do Brasil até, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul patrocina. Te agradeço a atenção, um abraço e até a próxima.